Meu amigo, minha amiga, mais uma vez trazendo um conteúdo bastante interessante para você. As democracias, elas infelizmente não são lineares. As democracias, elas não funcionam conforme está previsto nas leis de vários países, e é sobre isso que vamos conversar. Você que ainda não nos conhece, todo dia subindo uma montanha de conteúdo para você, mas uma montanha mesmo, é um caminhão de conteúdo para você, minha amiga, meu amigo, meu jovem, um monte de conteúdo, de 2 a 8 conteúdos diários, e dá bastante trabalho. Acompanhe nossos vídeos aqui no canal. Não, a gente não quer formar sua opinião, não, longe disso, mas você vai poder acompanhar aqui na linha do tempo, dia após dia, os eventos que estão a ocorrer, aí você forma a sua opinião, é simples. Esquece esse negócio de ficar xingando e tal, agregue conhecimento à sua vida. É importante você saber o que está acontecendo no mundo, dia após dia, para agregar conhecimento na sua vida, senão você sai falando um monte de bobagem. Tem mais de, hoje a gente contou, tem mais de 700 vídeos à sua disposição de fevereiro até agora. Obviamente, a gente não vai concordar com tudo, não seremos concordantes, mas o objetivo não é esse. O objetivo é que você agregue conhecimento à sua vida, melhore o seu conhecimento, e é isso que interessa, você melhorar. Aí o Brasil tem uma chance. Você ficar sentado xingando ou só consumindo porcaria, aquilo que não é verdade, porque você gosta, você tem uma torcida para que seja verdade, não vai agregar nada. Você vai ficar numa realidade paralela. E se eu posso lhe ajudar com alguma coisa, te avisar que se você se informar por rede de político, você vai ser enganado. Sinto muito lhe dizer. Tem vários canais que prestam um serviço decente e não vão te mentir. Aqui ninguém vai te mentir. Mas vamos ao que interessa, as democracias, e é sempre gratificante a gente trazer conteúdo de qualidade para vocês como esse aqui. As democracias não são lineares, não funcionam numa normalidade. A gente não traz mais porque a gente perde muito tempo em conteúdos que desgastam, as pessoas ficam xingando, a gente tenta explicar, e isso cansa muito, viu? Isso enche a paciência pela ignorância. E aqui o canal é um convite sempre à boa reflexão. A gente não gosta de ignorância, né? Não gostamos de ignorantes nem de ignorância. A gente gosta de pessoas que queiram agregar conhecimento, obviamente, às suas vidas e não falarem besteira. Porque nesse momento a democracia no Brasil, ela está passando por isso que eu falo, ela não é linear. De vez em quando a democracia sai da curva, ou vai ora para cima, ora para baixo, e este é o momento específico que o nosso país vive. O que eu quero dizer? Quando você fala em democracia, obviamente a gente está falando da república, onde todos os poderes deveriam funcionar em harmonia entre si e com o mesmo peso. É aquele famoso triângulo equilátero, não é coraçãozinho, né? Lados iguais. Cada poder, judiciário, legislativo e executivo, funcionariam, harmonicamente entre si e teriam os mesmos pesos na república. Cabe pontuar para você que é importante você subir o like, é conteúdo de qualidade. A gente até vai parar de entregar conteúdo à tarde no Facebook, a gente vai começar a só se limitar no YouTube, onde se tem um público melhor aí e que queiram aprender. Então funcionaria, em tese, a república com 3 poderes harmônicos entre si. Ora, com a Constituição de 88, obviamente, ela teve um peso maior. Esses poderes tiveram um peso maior para o legislativo. E aí a nossa recente democracia, após regime militar, ela já nasceu desequilibrada, com muito poder, mais poder, não muito, né? Mas mais poder para o legislativo, para a turma do legislativo. O executivo e o judiciário continuaram naqueles moldes tradicionais. E agora eu vou abrir o primeiro parêntese onde entra quando as democracias elas deixam de serem lineares. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. A democracia americana, de longe,
é o maior exemplo de país democrático do mundo, com instituições muito mais sólidas do que as nossas aqui. E notem, ela funcionava com os três poderes extremamente equilibrados. Muito equilibrados. Sempre foi um exemplo a democracia americana para o mundo. Com os atentados do dia 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas, o Estado, poder executivo, para combater um inimigo real, externo, terrorista, que emprega uma guerra assimétrica, adquiriu imensos poderes, deixando a democracia americana, que era linear, em sobressalto, que perduram até hoje. Pós 11 de setembro, tivemos ainda tem, interrogatórios não convencionais, que é tortura, provados que o governo americano podem conduzir interrogatórios de força. Isso era impensável antes. Até hoje tem em Guantánamo que inimigos considerados inimigos do Estado americano podem ser presos. Tem esse negócio de devido processo legal, o Estado o prende, lhe confina em Guantánamo e baixa o cacete com todas as técnicas de interrogatórios modernos, autorizados pelo Estado americano, e obtém as informações para salvaguardar, em tese, aspas, o povo americano. Essa democracia, até hoje, ela não voltou aos patamares de normalidade. Por que aconteceu? Porque houve terroristas que atacaram o Estado americano, ameaçando o modo de vida americano. O Estado, o povo americano, com seus congressistas, sociedade, deu imenso poder ao poder executivo. E isso não voltou ao normal. Até agora não voltou ao normal. Por que lá se sente menos? Porque esses poderes foram dados para que ele atuasse contra inimigos externos do povo americano. No caso, terroristas, sejam eles americanos ou não, alguém que queira fazer mal ao modo de vida americano, ceifar vidas americanas. Pode ser americano, pode ser de qualquer parte do mundo. Fechando esse parêntese, sobretudo, a partir de 2018, a nossa democracia, os três poderes da República, nasceram desequilibrados, com mais poder para o legislativo. Mas a partir de 18, com o governo que se instalou, atacando bastante as instituições, e tem aqui, abrir um outro parênteses para você, os conservadores, eles protegem as instituições, eles zelam pelas instituições, eles não atacam as instituições, eles querem que as instituições sejam aprimoradas. Isso é, primeiro parênteses, alguém acha que é conservador e quer fechar o Supremo, ele pode ser alguma outra coisa, com pensamento de direita, mas conservador seguramente ele não é. Veja esse parênteses. Aqui a gente traz bastante conhecimentos embutidos para você inscrito do canal. Se você quiser aprender, você vai aprender. Se não quiser, a gente respeita e vida que segue. Com os ataques, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, ele já vinha fazendo paulatinamente muito ativismo judicial em função da composição da corte, que é majoritariamente progressista. Há um convívio, todas as grandes cortes do mundo, a gente vê, em certa medida, muito ativismo judicial, é um fenômeno global isso aí. Mas se vinha fazendo isso, mas ora aqui, ora acolá, não com a intensidade que a gente vê hoje, né? Essa decisão, por exemplo, do Toffoli apagando as condenações do presidente Lula, né? Não como hoje. Então, a partir de 18, atacando-se muito as instituições, o Congresso, a sociedade e a imprensa, em função desses ataques, foram fechando os olhos e, entre aspas, dando muito poder ao Poder Judiciário, era desequilibrado em função do Legislativo, mas desequilibrou-se de tal forma a favor do Judiciário que vai demorar muito tempo, se é que vai voltar. Notem que a americana até agora não voltou. E lá, além de ser um país mais sério que o nosso, as instituições são mais sólidas e os
valores, a lei é estritamente seguida e não retornou. No Brasil, para essa democracia que foi dada aos poderes para o Supremo a partir de 18 e esse poder foi dado a partir de 18 e teve uma agravante muito séria que a gente combate e tem falado isso sempre aqui no canal. Com os atos do dia 8, esse poder que estava sendo dado paulatinamente ao Supremo, foi como se tivesse tido uma procuração. Viu que nós estávamos corretos? Se não fosse o Supremo, não existiria democracia. Essa é a frase. E é isso que a imprensa, a grande parte da imprensa, a grande parte do legislativo, grande parte dos membros das instituições pensam. Deram um imenso poder, desequilibraram ainda mais a República e fecharam os olhos, porque ainda agradeceram que, graças a Deus, nós temos um poder muito forte para se contrapor à tentativa de golpe de Estado. E, basicamente, é isso que ocorreu, ocasionando um enorme desequilíbrio. Mas esse desequilíbrio, e é imperdoável, por isso que a gente aqui denuncia e combate, foi os vândalos do dia 8 que ratificaram isso. E, covardemente, eu vivo chamando o movimento bolsonarista de covarde, porque não assumem a responsabilidade. Com extrema covardia, não, isso foi outros. Isso é uma responsabilidade que um homem tem que assumir. Ele tem que assumir essa responsabilidade e não culpar os outros. Esse enorme poder, essa distorção que está havendo hoje, ela vinha caminhando de forma lenta, mas caminhava, igual lesma, lenta, como a justiça. Quando ocorreu o dia 8, ela teve uma transformação, saiu de lesma para um serelepe e voou, virou um perna longa voando aí e correu e tem esses poderes todos aí. Mas foram os responsáveis do dia 8, incentivados por políticos mais responsáveis ainda, covardes, que nos levaram, quem tem o pensamento à direita, a essa enorme distorção com o devido processo legal todo distorcido que hoje se vigora no país e só tem três possibilidades disso retornar. A primeira é o próprio poder judiciário abrir mão de poder. É muito difícil, a gente que acompanha os movimentos da história, alguém depois que ganhou muito poder, abrir mão do poder. Muito difícil, mas pode acontecer. O outro é mudança de regime, que é impensável. A democracia, com todos os defeitos que tem, ainda é o melhor regime que se tem. Mas tem alguns tantã que preferem ditadura, com um ditador no poder. Parte deles estão indo para a cadeia, pegando penas duras. Tem vários vídeos no canal mostrando toda essa sequência. Tem várias playlists para você não ficar enganado. Tem playlist do dia 8, do Lula, do Bolsonaro, de Joia, de Mauro Cid, para você entender tudo isso aí na linha do tempo. Senão vai ser vendido aí. Em função disso tudo, a outra possibilidade de contenção do Supremo é através dos mecanismos democráticos que estão à disposição no Senado Federal. Estão lá. Mas para que isso ocorra, teria que mudar o senador em eleição, até que esse novo grupo de senador resolva conter o Supremo. Difícil, porque o foro privilegiado continua existindo. Já passou numa casa, precisa ser votado no outro. Enquanto o foro privilegiado existir, o Supremo vai julgar os senadores. Então fica complicada a situação. E a outra complicada é o deserto aí de tanto a esquerda como a direita, tanto o lulismo como o bolsonarismo, colocou umas figuras abjetas e completamente despreparadas no Senado, que sequer entendem isso que eu estou falando aqui para você. Vou citar alguns nomes, por exemplo, o Contarato do PT, a Elisiane Gama do PT, o Jorge Seife do PL, o Cleitinho do PL. Você não pode esperar nada dessa galera, são os desletrados, imbecis. Não vai ser contido nunca o Supremo com esse tipo de parlamentar,
que não tem abrangência, não tem cultura, não tem peito, não tem nada, pô, né? Estão lá porque uns estavam pendurados no saco do Lula e outros estavam pendurados no saco do Bolsonaro. Enquanto isso, o devido processo legal, a nossa democracia foi para cucuia, por enquanto, né? Ela continua existindo, mas de forma muito torta. Hoje, a configuração da República, hoje, ela está mais ou menos assim, o executivo viajando adoidado aí, cuidando da grana, ninguém enchendo a paciência deles, que era a mesma configuração do Bolsonaro. Viaja doidado, fica gastando essas merrequinhas aí, ganhando presentinho, falando bobagem. É isso que coube ao executivo, executar o orçamento, empregar amigos e parentes. A mesma coisa que cabia no governo Bolsonaro, exatamente igual, sem tirar nem pôr. Uns 3 degraus acima está o legislativo. Essa turma aí. E o legislativo lhes coube a grana, a chave do cofre, tal qual era no governo Bolsonaro. Orçamento secreto, emenda, só votam matérias econômicas. Se você acompanhar o Congresso, nos últimos anos de todo o governo Bolsonaro, e agora no governo Lula, e lá para frente também, posso dizer, é só matéria econômica que anda. Grana. Então o Congresso, ele falou, eu me contento com a grana. Então o Congresso contenta com a grana, o Executivo contenta-se aí com os luxinhos, e nós, povão, ficam brigando por essa galera toda que nos arromba. É isso que não entra na minha cabeça. E o poder mesmo, que não é grana, que não é esses luxinhos, joinha, essas porcariadas, está no Supremo Tribunal, uns 7 degraus acima do Legislativo. Então, os poderes que eram para funcionar na horizontal, equilibrados, hoje estão funcionando na vertical. Poder está com o Supremo, muito poder, eles querem poder está com eles lá. Se o Congresso vota um negócio, eles dizem não. Se o Executivo, na sua festa aí, de viagem, fazer um negocinho mais para lá, eles também dizem que não. Poder está com o Supremo. A grana está com o Congresso e o Executivo fica aí no pão e circo, viajando, dando pro povão. O que me deixa triste, uma parte triste, 50% do brasileiro está cansado desse modelo populista. No entanto, nós temos 50% dos brasileiros que estão felizes com isso. Por que eu digo com muita tranquilidade que estão felizes com isso? Porque 50% é lulista ou bolsonarista. Seus políticos estão com a grana, estão felizes, e o que deixa político feliz é dinheiro e emenda parlamentar, ponto. E essa turma é passapano de político, então tem os 50% da população feliz. Não que eles tenham levado dinheiro, mas eles gostam que os seus políticos fiquem felizes, então eles estão felizes aí. E 50% está arrebentado, meio chateado. E aí a turma do canal deve estar chateada. Porque nesse sistema que está dividido hoje, o Brasil, você só entra com o lombo, só com o lombo, para apanhar. Os 50% que estão felizes com os políticos passando pano, eles gostam de apanhar. Mas os outros 50% que eu estou incluso nesses outros, não gosto e estou bastante incomodado. Assim como uma parte da população está bastante incomodada. Mas fique sabendo que tem metade que está feliz com o pão e circo distribuído pelas elites, porcarias, abjetos que nos governam. Inscreva-se no canal, aqui o conteúdo é diferenciado. Vai agregar muita coisa na sua vida.